Vamos continuar louvando ao Senhor com o Salmo 119, Salmo 119, do versículo 89 ao 96, é o parágrafo que nós estamos aqui neste Salmo. Salmodiemos juntos aqui ao Senhor nosso Deus, aleluia. Então todos juntos, Salmo 119, 89 a 96. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Assim como no domingo da semana passada, o nosso versículo de hoje também vai chamar a palavra de Deus de, repita, preceitos. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia para todos. Paz do Senhor Jesus com você. Saúde alguém aí perto de você, 2 ou 3 pessoas aí. A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é chamada de preceitos, porque significam conceitos pré-concebidos por Deus, na sua mente divina, antes da fundação do mundo, para transmitir aos homens que Ele iria ainda criar. Deus não criou os seres humanos para que cada um viva do jeito que quiser. Essa filosofia pagã, ateísta, diabólica é errada. E é essa filosofia que está governando as pessoas no mundo hoje. As pessoas pensam nas suas cabeças, nas suas mentes decaídas, elas pensam que são livres para fazer o que quiser, elas pensam que são elas que mandam nas suas vidas. Isso é um engano, e quem enganou essa humanidade se chama o pai da mentira, que é o diabo. Por isso que Jesus deu a ele esse título, o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o diabo, que enganou, sendo o pai da mentira, enganou os homens com essa ideia de que cada um é que manda na sua vida, de que cada um é quem governa sobre si mesmo, de que cada um é quem cria as suas próprias leis. Isso está completamente errado. E é por essa razão, por essa maioria esmagadora da humanidade acreditar nas mentiras do diabo, que está escrito em 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. É por essa razão que Paulo também escreveu em Efésios 2:2, que essas pessoas aí no mundo estão seguindo um curso. O curso deste mundo, não segundo Deus, mas segundo o príncipe da potestade do ar,
o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência são todos aqueles que desobedecem a palavra de Deus, porque eles só querem obedecer a si mesmos. Eles só querem obedecer à sua própria cabeça, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, às suas próprias inclinações. Essa humanidade é uma humanidade possuída pelo diabo. Todos os que não têm o Espírito Santo, o espírito que atua neles é o diabo, enganando a consciência deles e dizendo para eles que são eles quem mandam em suas vidas. Não. Deus não criou o homem para o homem mandar na sua própria vida. Deus criou o homem para transmitir ao homem os seus preceitos, os seus mandamentos, para o homem viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não tem na Bíblia Sagrada o título de príncipe deste mundo. Jesus não é o príncipe deste mundo. Jesus disse que o príncipe deste mundo é o diabo. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Em hebraico diga Sar Shalom, o príncipe da paz. O que significa a paz? O que significa o que nós falamos aqui? A paz do Senhor. Quando até saudamos uns aos outros, olha a paz do Senhor. Tem gente que saúda tão rápido que parece que está perguntando se o irmão passeou. Passeou, irmão? Né? A paz do Senhor, tá? Ou graça e paz. Essa paz descrita na Bíblia, na doutrina bíblica da salvação, é a paz que Jesus disse em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo não é a paz do Senhor. A paz do mundo é assim, ó. Os homens dizem, ó, ninguém se intrometa na minha vida, nem Deus se intrometa na minha vida, me deixa em paz, eu é que mando na minha vida. Essa é a paz do mundo, essa paz é falsa, essa paz é diabólica. Por isso deixo-vos a paz, não dou a paz como o mundo dá. A paz que o mundo dá é falsa. A minha paz é verdadeira. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2,14, Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Registrada aqui essa paz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que tem paz com Deus? Quem obedece a sua palavra. Você obedeceu a palavra de Deus, você tem paz, está em paz com Deus. Você desobedeceu a palavra, você está em guerra contra Deus. Você está em rebeldia contra Deus, aí não tem paz. Aí não tem paz. Aí tem rebeldia. E aqueles que são rebeldes contra a palavra de Deus, João 3,36 está escrito: o que está sobre eles, pesa sobre eles, é a ira de Deus. Por isso são chamados em Efésios 2,3 de filhos da ira. Não são filhos do amor de Deus, são filhos da ira.
É errado você pegar um pecador aí qualquer e pregar para ele assim, ó, tentando bajulá-lo, pregar para ele assim: eu vim pregar para você que Deus te ama. É errado você pregar isso. Tem muita gente pregando errado. O correto é pregar assim: olha, Deus está irado com você. Arrependa-se, converta-se. O amor de Deus é para quem é convertido. Quem não é convertido não tem amor de Deus, não, tem ira. O que está sobre ele é a ira de Deus. Agora, a pessoa convertida já não é o espírito do mundo que atua nela, é o Espírito Santo que atua nela. E Romanos capítulo 5, versículo 5 está escrito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado na nossa conversão. Aí o convertido verdadeiramente, esse sim experimenta o amor de Deus. Você é convertido? Então Deus está te amando nesse momento. Não é convertido? Deus está irado contra você, se converta. Essa é a realidade. Não adianta falsificar o Evangelho. O Evangelho não pode ser falsificado. Essa é a palavra de Deus. Deus tem preceitos, Deus tem ordens, Deus tem mandamentos, Deus tem orientações. Deus é quem manda. Porque Ele é um ditador? Não, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ditadores são pessoas possessas pelo diabo que queriam ser deuses, que querem dominar sobre os outros e manipulá-los como se fossem deuses deles. Eles são ditadores. Deus não é ditador, Deus é Deus. E sendo Deus, Ele tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, toda a soberania, todo o direito de ordenar e ser obedecido. E ai de quem desobedecer. Amém? Uma das doutrinas bíblicas são os ais da Bíblia. A Bíblia tem muitos ais, e todos os ais da Bíblia se resumem nisso: ai de quem desobedecer a palavra de Deus. O destino deles é condenação eterna. Todo mundo quer ir para o céu, mas para o céu só vão obedientes, semelhantes a Jesus. Jesus veio ao mundo nos dar um referencial de obediência, nos mostrar como vive um filho de Deus obediente ao Pai. Obedecer a Deus. Aleluia. Por isso que a sua palavra é chamada de preceitos. Diga, preceitos a serem obedecidos. Por isso, quando eu me lembro, sempre que eu falo isso com vocês, eu me lembro lá do versículo 4. Dá uma olhadinha na sua Bíblia no versículo 4. Salmo 119, versículo 4. Eu vou ler e depois vocês leiam. O salmista orou a Deus assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Vocês. Por acaso aí está escrito assim, ó: tu ordenaste os teus mandamentos e nos deste opção de escolha para obedecê-los ou desobedecê-los. Está escrito isso aí? Não tem opção, tem ordem. Não tem opção, tem mandamento. Não tem opção, tem ordem. Para obedecer, ai de quem desobedece. Para que os cumpramos à risca. Para que os obedeçamos à risca. Aleluia. Muito bem.
Dentro deste parágrafo que nós lemos, do 89 ao 96, nós chegamos hoje no 94, e o título do versículo 94, diga, Palavra da Salvação. Aqui está um grande elemento da palavra de Deus que nós celebramos aqui, ó. Celebramos nessa mesa. Essa mesa é a celebração da palavra. Comer o pão, beber o suquinho aqui de uva é uma simbologia de que todos os dias nós comemos e bebemos aqui, nessa fonte. Tem um salmista, um salmo que fala assim: todas as minhas fontes estão em ti. A nossa fonte é aqui. A nossa fonte é a palavra. A nossa fonte é a palavra. Eu estudei filosofia, eu estudei tudo que existe de teologia, eu li livros demais, mas a minha fonte é a palavra. A minha fonte é a palavra. A minha fonte não é nenhum filósofo, a minha fonte não é nenhum teólogo, a minha fonte é a palavra. É dela que eu, nessa fonte que eu bebo todos os dias, nessa fonte que eu me alimento todos os dias. É isso que Jesus quis ensinar para cada verdadeiro filho e filha de Deus ao instituir a ceia. A ceia foi instituído para isso. Deus dizendo assim, ó: comam a minha palavra, bebam a minha palavra. A palavra é a minha carne e o meu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí tem gente que pensa que comer a carne do Senhor então é comer esse pãozinho aqui. Não, esse pãozinho aqui é só um símbolo que Jesus instituiu para representar a palavra. É comer aqui, ó, espiritualmente a palavra de Deus todos os dias. Se fosse esse pãozinho aqui, ó, então nós tínhamos que comer esse pãozinho todos os dias. E quantos desses a gente tinha que comer? Todos os dias. Isso aqui é só um símbolo do que nós temos que comer todos os dias. A palavra de Deus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, ou seja, tem salvação, porque essa palavra é, diga de novo, palavra da salvação. Para que você quer escutar outras palavras, amados? Escuta só a palavra da salvação. Nenhuma outra palavra tem salvação. Oh, você viu o que disse aquele homem, você viu o que disse aquela outra pessoa, você viu o que disse aquele filósofo, você viu o que disse aquele preletor, você viu o que disse aquele coach, você viu aí na internet quantas pessoas estão ouvindo aquele homem. Para de ouvir isso tudo, vai ouvir a palavra de Deus, porque as palavras que os homens dizem não são palavras da salvação. Só a palavra de Deus é palavra da salvação. O que você quer com palavras que não te salvam? Vãs filosofias. Paulo escreveu as suas epístolas orientando: olha, não percam tempo com vãs filosofias, não percam tempo com conversações torpes, não fiquem ouvindo, uma palavra interessante que ele disse na epístola de Tito, pauradores frívolos, que é faladores frívolos, conversa fiada, que tem uma palavra que chama verborreia. Já ouviu essa palavra? Verborreia é diarreia pela boca, é as besteiras inúteis que estão falando por aí. Para de ouvir essa verborreia do mundo e ouça a palavra da salvação. Só a palavra de Deus é palavra da salvação. Diga de novo: palavra da salvação. Nós vamos ver que vai ter pouca mudança aqui. Os últimos versículos que nós temos visto estão bem fiéis aqui à tradução em português, bem fiéis ao hebraico. Em português, então,
os tradutores traduziram assim o que o salmista orou. Muito bonita a oração dele, dizendo a Deus assim: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Vocês. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Aleluia. Leia de novo, mas falando com Deus, fale com Ele. Você pode falar tanto com Ele que até as mulheres aí podem dizer: sou tua. Pode colocar no feminino, amém? Então todos juntos? Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Que bonito, hein? Aleluia. Bom, como de costume, vamos ver como é que o salmista escreveu em hebraico, tá? Em hebraico ele escreveu: Leha ani roshieni que ficudei radarashti. Essa é a língua estranha aí. Então, a língua em hebraico. Foi assim que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento. Então, com letras em português, né? Duas palavrinhas unidas por um hífen, diga Leha ani. A Ani está ali. Leha ani. Leha é de ti, ou então pode ser a ti. Pode ser de ti ou a ti. O le ali pode ser a ou pode ser de. Ou pode ser também para, depende do contexto, né? Então pode ser leha, pode ser de ti, falando com Deus, de ti, a ti ou para ti, tá? E o ani é como se fala em hebraico eu, tá? Eu. Então, a ti, eu. Agora, em hebraico, existe uma coisa que se chama verbo oculto. Como existe em português, sujeito oculto. Em hebraico, existe verbo oculto. Aqui tem um verbo oculto, tá? Que a gente pode traduzi-lo como verbo pertencer. Então, leha ani seria a ti eu pertenço. A ti eu pertenço. Em português diz sou teu. De ti eu sou, né? Poderia ser de ti eu sou. Ou então, a ti eu pertenço. Segunda linha, diga roshieni. Aqui dentro desse verbo, aqui é um verbo que dentro dele, aí na conjugação dele, tem o verbo shuá. Shuá é o verbo salvar. É a metade do nome de Jesus em hebraico. Yeshua, Jeová, Yehová, Shua, Deus salva. Eu sou aquele que te salva. Roshieni, esse verbo está no imperativo. No imperativo, em hebraico existem 3 imperativos. O imperativo comandante, o imperativo suplicante e o imperativo requisitante. Esse aqui é o imperativo suplicante, quando o salmista está orando a Deus, dizendo: salva-me. Então, leha ani roshieni, né? A ti eu pertenço, salva-me. Diga que é porque, tá? Que em hebraico só 2 letrinhas, é porque, tudo junto, porque 6 letras em português. Por quê? Por que eu estou te pedindo isso? Porque, penúltima palavra, diga ficudeiha. Ficudeiha é os teus preceitos. Os teus preceitos. Última palavra, diga darashti. Darashti é o verbo buscar. Eu busco os teus preceitos, eu busco. Então, leha ani roshieni, que ficudeiha darashti. Em português ficou assim, ó: a ti eu pertenço, salva-me, pois os teus preceitos eu busco. Vocês. Aleluia. Agora, como a palavra preceitos aqui, ela está
ela está dando um nome à palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é composta dos seus preceitos. Então, no lugar de preceitos aqui, vamos colocar palavra, né? Teus preceitos, vamos colocar, no lugar de os teus preceitos, vamos colocar a tua palavra. Vai ficar assim: a ti eu pertenço, salva-me, pois a tua palavra eu busco. Vocês. A ti eu pertenço, salva-me, pois a tua palavra eu busco. Aleluia. Glória a Deus. Olha, buscar, o verbo darash em hebraico, o verbo buscar é muito forte no Antigo Testamento, porque Deus diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No Novo Testamento, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo esteve na cidade mais importante da Grécia antiga, a cidade de Atenas, e teve a oportunidade de pregar no lugar onde somente os filósofos filosofavam ali. A Grécia Antiga é o berço de todo o pensamento humano, de toda a filosofia humana, de toda a política humana, de toda estrutura de mundo e cidade humana. Nasceu dos pensadores ali da Grécia, mas o mais importante pensador que pisou lá foi o apóstolo Paulo. E ele chegou lá e Paulo pregou ali sobre a origem do homem e o propósito da existência do homem. Paulo pregou ali em Atos 17 sobre a origem do homem, coisa que até hoje os filósofos estão quebrando a cabeça, e o propósito da existência deles, por que existe. De onde viemos e por que existimos. Paulo foi pregar sobre isso. Eu tenho a resposta para isso, Paulo falou. A origem do homem é Deus. Deus, de um só, fez toda a raça humana, para que habitassem sobre toda a face da terra, fazendo o quê? Deus criou o homem para quê? Para que buscassem a Deus, nem que tateando possam encontrar, porque Ele não está longe de cada um de nós. O homem foi criado para buscar a Deus. O diabo enganou o homem e colocou na cabeça do homem, tá? Que é o que estão fazendo aí no mundo agora, toda a humanidade, o tempo todo, em todas as gerações, que o homem tem que buscar felicidade. Você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, tem que buscar felicidade. Amados, felicidade é um conceito antibíblico. Felicidade é uma palavra nojenta. Felicidade é uma palavra decaída, é um conceito de Satanás, é um conceito humanista, ateísta, é um conceito sem Deus. Porque para buscar essa felicidade, geralmente é uma felicidade que é comprada, e para comprar essa felicidade precisa de muito dinheiro. Então a corrida dos homens atrás do dinheiro, das riquezas, dos recursos, é porque eles sabem que precisa do dinheiro para ter felicidade, para ser feliz. O diabo enganou os homens, que eles têm que buscar felicidade. Não, o homem foi criado para buscar Deus, para buscar Deus, para buscar a Deus, não felicidade. Deus não nos dá felicidade, Deus nos dá vida eterna. Felicidade não dura,
A alegria terrena não dura. As alegrias da terra são fugazes. Você pode ter tudo nesse mundo, mas nada levará consigo. Nada levará consigo. Nada levará consigo. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. E Paulo escreveu: saí nu, viemos ao mundo e nu voltaremos. Não trouxemos nada, não levaremos nada. Não estamos aqui para buscar felicidade. A busca pela felicidade é um engano que o diabo fez queimar dentro do coração dos homens como um fogo estranho. O fogo estranho dentro do coração dos homens é busca, o fogo da busca pela felicidade. Eu só quero é ser feliz, não importa de que jeito. Isso é um engano. Estão enganados. Estamos aqui para buscar a Deus. Para buscar a Deus. Só que o que muita gente não entende é onde vamos achá-lo. É onde achá-lo. Sabe onde achá-lo? Na palavra. É isso que muita gente não sabe. Tem gente que anda por aí caçando Deus em algum lugar. Pensa que tem que subir num monte, pensa que tem que viajar para a Terra Santa, pensa que tem que ir para algum lugar, pensa que tem que fazer alguma coisa por aí, alguma obra. Nada disso. Você vai achar Deus na palavra. Por isso a Escritura declara, na palavra de Jesus, Jesus dizendo em João 16:13, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. É na verdade que você vai achar Deus. A palavra de Deus foi simbolizada por uma sarça. Deus fez uma manifestação de uma sarça, uma planta desértica, pegando fogo e não se consumindo. Aquilo era uma representação da palavra de Deus. Moisés se aproximou da sarça. Quando ele se aproximou da sarça para ver por que a sarça está ardendo em chamas e não se consumindo, de dentro da sarça Deus falou com ele. Aos 80 anos de idade. A vida de Moisés tem 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos, ele estava lá recebendo as filosofias do Egito, aprendendo toda a cultura egípcia. Não achou Deus ali. Segunda etapa da sua vida, ele ficou pastoreando ovelhas para o seu sogro Jétro, constituiu família e tal, mas não achou Deus ali. Parece uma coisa normal e boa, mas não achou Deus ali. A maioria das pessoas vive uma vida normal e pacata, mas não acha Deus nessa vida normal e pacata. Mas aos 80 anos, Moisés pensou em ir mais além. E quando ele foi mais além, ele viu a sarça. E quando viu a sarça, ele se aproximou. E ali, de dentro da sarça, Deus falou com ele. A palavra é a sarça ardente. Essa palavra está ardendo. Essa palavra é válida. Essa palavra está valendo. Essa palavra é o poder de Deus. O Evangelho é a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É a palavra. É na palavra que quem busca a Deus vai achá-lo. Vai achá-lo. E ao achá-lo, acha salvação. E ao achá-lo, acha uma coisa. Acha o sentimento
original de pertença. Sabe o que é isso? Sentimento original de pertença. De quem eu sou. O diabo enganou aos homens. Você pertence a si mesmo. A sua vida é sua. Não. Eu tenho um dono. Eu não sou o meu dono. O meu dono é o Senhor. A ti eu pertenço. A ti eu pertenço. Sobre essa questão de propriedade, a Bíblia nos ensina que Deus tem dois tipos de propriedades. Deus tem a propriedade geral e a propriedade particular. A propriedade geral de Deus está no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Tudo é de Deus, porque Deus é o Criador de tudo, Deus é o autor de tudo, Deus quem fez tudo, tudo é dele. Aleluia. E todos são dele, na propriedade geral. Mas a Bíblia fala de uma propriedade particular. Em 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19, propriedade particular. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso aqui não é pertencer de um modo geral, como aquela bananeira ali pertence a Deus. É pertencer de um modo particular. Um modo particular, um modo exclusivo, como o apóstolo Pedro declarou em 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga: propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Isso é o que o salmista entende aqui, declara aqui nesse pertenço. Eu pertenço a ti, porque eu sou propriedade particular tua, propriedade exclusiva tua. Tá? Os eleitos de Deus são aqueles que Jesus fala em João 17, quando ele ora ao Pai: Pai, eles eram teus e tu me deste. Eles eram teus e tu deste eles para mim. Em João 10, Jesus disse: as minhas ovelhas, elas me pertencem. Elas são minhas ovelhas. Foi o Pai quem deu a mim essas ovelhas. Elas me conhecem, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz, elas não ouvem as vozes de estranhos, antes fogem deles. Elas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. O Senhor conhece as suas ovelhas. Não adianta vir disfarçado de ovelha, porque Deus conhece o disfarce. Deus vê por baixo do disfarce. Deus sabe quem é ovelha e quem é cabrito. Os cabritos serão separados das ovelhas, como o joio vai ser separado do trigo. O Senhor conhece o seu trigo, o Senhor conhece as suas ovelhas, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e uma fortíssima qualidade de quem é de Deus, de quem pertence a Deus, é buscá-lo na sua palavra. É se deleitar na sua palavra. É mergulhar nas profundezas da sua palavra. É querer contemplar a sua face aqui na sua palavra.
É buscar a Deus nessa sarça ardente, nessa palavra viva e eficaz. É ter nela, como está no Salmo número 1, o seu prazer e nela meditar de dia e de noite. Essa é alguém que pertence a Deus. Conhece pessoas que não gostam de palavra? Conhece pessoas que não gostam de Bíblia? Gente que acha a Bíblia chata, cansativa, enfadonha, não gosta de Bíblia. Gente que anda dizendo por aí que a Bíblia está ultrapassada. Todas essas pessoas são filhos do diabo e não de Deus. Filhos de Deus não difamam a palavra. Filhos de Deus amam a palavra, meditam na palavra, obedecem à palavra e ao obedecerem à palavra, têm as suas vidas edificadas sobre a rocha e nada os derruba. Pode vir as chuvas, os ventos, as enchentes e darem com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair porque está edificada sobre a rocha. Porque Jesus os edifica, Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a palavra, Jesus edifica aqueles que lhe pertencem, e as portas do inferno jamais prevalecem contra eles. Porque o Senhor conhece, Deus conhece os que lhe pertencem. Alguém falou para mim uma vez, muita gente já falou para mim, como é que eu vou saber quem pertence a Deus e quem não pertence? Eu falo assim, para você não interessa saber, o interessante é que Deus sabe. Deus conhece os que lhe pertencem e em favor deles, Deus faz todas as coisas. Em favor dos que lhe pertencem, Deus faz todas as coisas. Tem muita gente que é nos favores de Deus, mas o favor de Deus é para aqueles que lhe pertencem. Os que não pertencem vão ganhando as rebarbas dos favores de Deus, porque para favorecer os seus, Deus acaba favorecendo a muitos. Mas é por causa dos seus que esses favores muitas vezes alcançam todos. Por causa dos seus, Ele faz novas as suas misericórdias todas as manhãs. Por causa dos seus, Deus não derrama logo fogo do céu e destrói essa terra. Por causa dos seus, que aqui ainda habitam e perseveram na busca do Senhor aqui na sua palavra. Aleluia. É para os seus que Deus preparou uma mesa na presença do inimigo. Uma mesa, porque os seus se alimentam dessa mesa. Lembram de Daniel? Eu não quero da mesa de Nabucodonosor, eu não quero da mesa do mundo, eu quero da mesa de Deus, da mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, né? Aquele que come da mesa do Senhor, não come da mesa dos demônios. Não participa da mesa dos demônios. Depois você lê isso em 1 Coríntios 10, Paulo tem um grande estudo ali sobre isso. Quem come da mesa do Senhor, não come da mesa dos demônios. Foi isso que Daniel e os jovens israelitas que estavam no cativeiro babilônico fizeram. Então, por isso eles foram fortalecidos no Senhor. Nós participamos da mesa de Cristo. Aleluia. Judas não participa. Tem um cara aí molhando o pão aí, esse cara vai me trair. Assim que ele molhou, Jesus viu Satanás dentro dele e disse: o que você tem que fazer, vai e faz logo. E Judas saiu dali. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, porque só os meus eleitos estão comigo na mesa. Só os meus eleitos comem comigo na mesma mesa.
comer dignamente o corpo e sangue de Cristo é o que fazem os eleitos. Os que não são eleitos comem indignamente a sua própria condenação. Porque a salvação é para os eleitos de Deus, aqueles que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dEle. E são santos mediante a obra da santificação que é realizada pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tudo isso não é muito claro? Muito bem.